Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje pintar mais rosas. Olha só, eu fiz esse fundo, não foi? Fiz ele todinho no último vídeo, porque eu queria falar bem direitinho com vocês sobre essa coisa de sombra e profundidade, quando a gente tá fazendo um fundo, até porque isso serve para rosas, para folhas, para tudo que a gente vai pintar. Tem coisas que precisa ter só uma sombra e tem coisas que precisa ter profundidade. É uma sombra mais escura. Bom, mas hoje vamos lá, vamos terminar a nossa pintura. Eu vou pintando aí a minha folhinha, a minha primeira folhinha, com cinza ônix. Isso que eu peguei agora é siena natural. Vamos mudar um pouquinho o tom, né? Vou colocar de base o cinza ônix e o siena natural. Observa o quanto eu vou pintando de um e de outro, para formar essa base. Olha, tudo isso aí agora é o siena, eu vou emendando esse cinza e vou terminar esse pedacinho com o cinza também. As emendas que estou fazendo são razoavelmente bem feitas, mas que, de certa forma, aquela tinta mais solta. Não vou emendar também demais não, tá? Alisar demais a pintura não. Agora eu vou pegar o branco e vou sair colocando luminosidade. Vou puxando esse branco aí em cima. Vou colocar aí na região central também. Coloquei até bastante. Se você quiser mais escurinha, você pode colocar menos, viu? E se você quiser ela com um toque mais amarelado, você acrescenta mais siena natural ou pode substituir por ocre ouro. O mostarda também fica bom, se você quiser colocar nesse lugar, tá bom? Caramelo. Você substitui por uma cor que você gosta. Também pode colocar um amarelo cádmio, um amarelo ouro, ou a tinta que você tiver em casa. Bom, o guia de cores para as nossas folhas será esse. E a forma de pintar também será essa. Vamos fazer mais uma, assim, bem devagar, para você observar direitinho. E as demais eu vou acelerar um pouco, porque não tem muita diferença, tá bom? Aí, eu tô colocando o branquinho de luminosidade. Olha só, alguns pontinhos eu vou deixando o branco mais marcado. Nas regiões mais voltadas para o lado da luz, vamos assim dizer. Vou razoavelmente emendando bem essas tintas. E essa folhinha, ela vai ficando assim. Só vou passar um contorninho com pincel zero aí. E para isso, gente, eu vou usar o azul petróleo mesmo. Eu vou aproveitar bem do tom do fundo para colocar nessa folhinha. Até porque a cor da rosa eu só vou descobrir assim no último momento, quando eu for pintar ela, né? Eu tô pegando assim tons aleatórios. Às vezes as pessoas me perguntam que cor combina determinado, por exemplo, uma flor rosa. Que cor vai combinar um fundo? Que cor vai combinar para fazer as folhas? Bom, para você ver, né? Eu não tô combinando nada aqui. Eu coloquei esse fundo aí, de certo que as folhas têm esse toque de azul já voltada para ele, mas a cor da rosa eu vou pegar no último momento. Na hora que eu vou pintar, eu pego um tom aí, tom que eu pegar será o tom que vou passar para minha rosinha, que vou fazer como base para ela. Pode ser um preto, pode ser um azul, branco, amarelo, roxo, pode ser a cor que for. Saiu é a que vai ser para o tom da rosa. E não fica assim absurdamente ruim, porque eu coloquei as folhas nesse tom, o fundo nesse tom. Você pode assistir e ver se realmente não combina nada, se ficar ruim, se você pintaria, se não, se você colocaria um outro tom de fundo combinando de folhas, enfim. Bom, gente, aí eu coloquei, fiz a base, né, da nossa folhinha com cinza ônix e siena natural.
colocando o branco agora, já marcando assim os pontos de luminosidade. Você pode colocar primeiro a sombra ou a luz, fica bem a seu critério, que lhe parecer mais fácil. Eu já coloquei diretamente a luminosidade. E vou pegar o azul petróleo para colocar aí como nossa sombra, nossa profundidade, a sombra da sombra, quando se trata de profundidade. E vou puxar as nervurinhas também com ele, assim como os contornos que vou fazer em volta. Estou usando o pincel número 8 e com ele mesmo eu tô fazendo todos os detalhes, com exceção dos contornos em volta, que também pode ser feito com ele, mas eu estou usando o pincel 0 para fazer. Aí, na sua casa, se você tá iniciando, você tem, assim, uma certa dificuldade ainda, pega um pincel número 8 ou 6, tá? Dependendo da referência ou tamanho que ele seja. E para essas nervurinhas, esses contorninhos, aí sim é bom você pegar o 0, que eu acho que vai lhe ajudar mais, tá bom? Para todo caso, se ficar grosseira, principalmente as nervuras, vai lá, apaga um pouquinho, conserta. Não precisa deixar de qualquer forma, não, tá? Para corrigir direitinho. Aí, os contorninhos. E pronto, gente. As demais folhinhas, eu vou sair fazendo desse jeito, viu? Dar-se uma acelerada, porque só para você acompanhar. Observar, olha só, o quanto eu estou colocando de siena natural aí para essa folhinha. Onde estou colocando, a posição que estou colocando. Esse restante delas, estou pintando aí 2 por vez, vou estar usando o cinza ônix, que pode ser substituído por verde pinheiro, verde grama, o verde que você tiver, verde bandeira, verde oliva. Não deixe de pintar porque você não tem uma dessas cores, tá certo? Vou emendar razoavelmente bem esses tons e minha base já está aí pronta. Vou distribuindo a luminosidade, olha só onde eu vou colocando esse branco e espalhando. Eu já vou marcando ele nessa região de dentro, como se já estivesse fazendo umas separações de nervuras. Olha os pontos que estou distribuindo o branco nessa outra folhinha. Você pode, no lugar do branco, também estar colocando o verde soft, por exemplo, fica bom. Aí, eu vou colocando já uma profundidade, uma sombra mais marcada com azul petróleo, que pode ser substituído por verde pântano. Fica muito bom também. Se quiser mais branca a folhinha, você vai colocando. Se você gostar dela assim mais escurinha, pode deixar como está, certo? Eu vou acentuando mais os pontos de luminosidade. O azul bebê também fica bom para colocar essas luminosidades. E o contorninho eu vou colocando aí com o meu pincelzinho 0. Nada diferente das outras folhinhas. E claro, aquele contorninho que não é para contornar a folha inteira, mas parte dela. Pedacinhos aqui, pedacinhos ali, onde você achar mais necessário. Pronto, aí as nervurinhas aparecendo melhor. Olha só, o contorninho traz mais para cima, aparece a nossa folhinha. E vamos fazer essas duas. Essas duas vamos fazer devagar, porque elas têm uma dobrinha que quero falar com vocês sobre isso. É outra coisinha que as pessoas temem um pouquinho na hora de pintar uma folha. Olha só, você pode estar pintando, deixa eu aproximar. Pronto. Você pode estar pintando toda a parte de dentro da sua folhinha e ignora essa dobrinha, depois a gente vê. Eu penso que talvez fique mais fácil para você se você tem dificuldade em trabalhar com folhinhas que tem dobrinhas. Olha só, vou pintar ela normal, como eu pintei as demais.
Coloquei o cinza ônix, tô colocando siena natural, vou emendar razoavelmente bem esses dois tons. E a dobrinha deixei lá de lado, não mexi com ela. Geralmente, as dobrinhas mais comuns são essas, né, pra pontinha da folha, mas eu coloquei uma mais pra parte de baixo e a outra mais pra pontinha pra gente ver, tá certo? Isso aí que eu peguei agora é o azul petróleo. Vou fazer uma sombra com ele também embaixo da dobrinha. A gente já deixou umas marcaçõezinhas de nervuras. Eu já vou colocando diretamente com aí o pincelzinho zero. Quem fica grosseirinha, eu venho com o pincelzinho chato e apago um pouco. A luminosidade com branco. Olha só os pontos onde eu tô distribuindo essa luminosidade. Tô acentuando as separações de nervuras. Nessa hora, você pode pegar um pincelzinho menor, um pincel 2, no máximo 4, vai tá bom, porque a folhinha é pequenininha. Mesmo que você imprima esse desenho numa folha A3, mas a folha não é tão grande, então, para fazer os detalhes, é melhor um pincel menorzinho, tá certo? Agora, vamos pensar na nossa dobrinha. Nossa folhinha, deixa eu colocar logo os contorninhos, para deixar ela pronta, essa parte de fora. Aí, depois a gente pensa na dobrinha, né? Eu disse que ia deixar ela pronta, mas a gente pode fazer esses contorninhos depois. Deixa eu colocar logo, na outra a gente coloca depois. Fiz as nervurinhas. Fiz o contorninho em volta. E vou passar, olha, um pouquinho, vamos começar a pintar isso aí, colocando um pouquinho do siena natural, para a parte de cima, principalmente, a parte que encontra com a parte de dentro da folha. Essa parte de fora, eu já vou colocar um pouco do cinza ônix. A região em que a minha dobrinha vai para debaixo da folha, ela precisa ficar mais escurinha. Essa parte aí de fora, a gente coloca um branquinho para trazer até mais luminosidade. Vou passar o contorninho, ó, da parte de dentro, trazendo para fora. Vou contornar essa parte de baixo e vou escurecer um pouquinho, isso com o azul petróleo, essa região aí que vai para debaixo da folhinha, tá? Pronto. A dobrinha foi pintada à parte e já está pronta. Mas vamos ver na outra folhinha. Vamos observar direitinho. Vou pintar novamente a parte de dentro, esquecendo essa dobrinha. Vou passar aí o siena natural. Olha o quanto coloquei dele. Vou terminar agora com o cinza ônix. Toda a base da minha folhinha, com exceção da dobrinha, eu vou terminar com o cinza ônix. Essa região que a folha vai para debaixo da flor, eu escureço também um pouquinho. E pode escurecer também embaixo da dobrinha. Olha só, escureci um pouquinho embaixo da dobrinha. As tintas razoavelmente emendadas, não tô passando demais o meu pincel. Agora, você pode optar em vir com luz ou com sombra. Vou colocar nessa logo a sombra, e a nossa sombra será colocada com o azul petróleo. Já vou marcando nervuras. Observe os pontos onde eu estou colocando essa sombra. Agora, a luminosidade.
Essa luminosidade vai para a parte de dentro e para a borda. E a minha folha, se não tivesse essa dobrinha, estaria basicamente pronta, não é isso? Mas aí, depois a gente vê a situação dessa dobrinha. Vou espalhar esse branco, porque ele tá fazendo, assim, tá intensificando as separações de nervuras. Assim, ele não pode ficar um branco solto aí de qualquer forma, ficaria estranho. E agora, eu vou pra minha dobrinha. A parte pra dentro da folha, eu coloquei o siena natural. A parte pra fora da folha, olha, eu coloquei o cinza ônix. Vou emendar esses dois tons. Agora, eu pego um pouquinho de branco e coloco na parte que vai pra dentro da folha, pra cima aí da folhinha. Puxo, emendando isso aí direitinho, esfumaçando um pouquinho, né? E vou pegar aí o azul petróleo e vou sair contornando. Contornar por último, né? Como eu disse que ia fazer, a minha folhinha. Eu gosto de fazer um contorninho aí nessa região escurinha, tá vendo? E também nessa parte de fora. A pontinha da folha, eu sugiro que é bom contornar. Parece que deixa mais fininha, chama mais atenção. Essa região de profundidade e esse cantinho. As nervuras, você olha, se precisar arrumar alguma, você vai arrumando com esse pincelzinho zero agora. Viu? Quando a gente deixa para fazer essa dobrinha depois, parece que fica mais fácil. Vou arrumar aí minha nervurinha para que ela fique do jeito que eu quero e não do jeito que ela foi colocada inicialmente. E ainda temos uma folhinha, olha só. Essa que tá aí por cima dessa outra, né? É bom a gente ter umas coisinhas assim pra gente observar como pintar. Eu vou sair colocando siena natural, inicialmente bastante. Ela tá por cima, ela tá recebendo mais luz, a gente pode fazer ela até mais clarinha. Não vou fugir do contexto, mas vou colocar uma boa porção do siena e vou terminar agora isso aí com cinza ônix. Vamos emendar. Todo o restante que sobrou eu vou colocar e vou colocar também na parte que a folha se esconde atrás da flor. Fazer essa também devagarzinho, porque ela tá por cima e eu tinha, pelo menos quando eu comecei a pintar, eu tinha uma certa dificuldade com esse tipo de folhinha. Eu achava que ia se emendar tudo e eu tinha muito medo de pintá-las. Olha só a luminosidade. Aí, eu vou marcando com pinceladinhas para fazer separação já das nervuras. Falta a nossa sombra de profundidade, a nossa sombra mais escurinha, que eu tô colocando hoje, né, com azul petróleo. E também fazer as nervurinhas com ele. E agora não tem mais nenhum mistério, né? Vai ser tudo igual. Pegar o pincelzinho zero pra gente arrumar, se quiser um pouco mais de branco, mais luminosidade, vai colocando, aproveitando principalmente as separações, ó, de nervuras. Você coloca essa porçãozinha, vai lá, une um pouquinho a tinta para não ficar solta, jogada aí de qualquer forma. Trazendo mais um pouquinho de luminosidade. Uma vez que ela tá em cima, bem que cabe, né? Ficar mais clarinho. E daí, a gente coloca os contorninhos com o pincelzinho zero, arruma essas nervuras para terminar essa parte de folhas. Pode colocar também os contorninhos em volta
embora ela esteja assim por cima. Só vai melhorar ainda mais as separaçõezinhas dela, tá? Olha só, essa parte aí só melhora a separação, deixando uma separada da outra e não grudada. Aí eu vou afinar um pouquinho a nervura, porque sempre tem jeito de arrumar. Agora, gente, olha só. Coloquei as minhas tintas aqui dentro de uma bolsinha e vou colocar a mão dentro e tirar uma cor. E a cor que sair será a cor que vamos pintar nossa florzinha. Deixa eu fechar assim que fica melhor para eu não filar, para eu não ver. Pegar um tom, a cor que vier, adoraria que fosse preta. Eu tô a fim de pintar uma rosa preta, já me pediram bastante. Eita, amarelo. Não, não é amarelo, é melão. Mas, de certa forma, nossa rosa vai ficar uma rosa amarela, né? Porque o melão, ele lembra o amarelo ouro. Bom, assim vamos lá. Hoje vamos fazer a nossa rosinha aí de melão, tendo a base dela do tom melão. E para acompanhar, eu peguei aí, olha, tijolo, sépia, branco e verde pistache, pra gente detalhar nossa rosinha. Vamos à pintura, então? Bom, eu gosto de começar a pintura das minhas rosinhas quando se trata dessas rosas assim de pétalas bem separadas, pelas que estão lá atrás. Olha só, essas duas aí pequenininhas, elas estão lá atrás, então eu vou começar logo com elas. Vou preenchê-las com melão. Se você não tem melão aí na sua casa, pode usar o amarelo ouro, que não vai modificar muito não, viu? Melão e amarelo ouro são muito parecidos. Vou passar um toquezinho de tijolo, que pode ser substituído por caramelo. Bem pouquinho, caramelo, laranja, a cor que você tiver, tá certo? E venho com o branco colocando luminosidade, vou separar um pouquinho. Eu não vou marcar demais essas daí com sombra, não, assim, colocar sépia, muito, no caso aí que eu tô usando o tijolo, porque elas estão aparecendo só um pedacinho, importante só separá-las. Vou colocando esse branco nas bordas e vou esfumaçando bem ele. Olha só o quanto eu vou puxando, unindo esses tons. E vou deixar bem assim. Depois, né, a gente dá uma olhada, se precisar escurecer mais um pouquinho ou clarear mais alguma coisinha, lá no final a gente vê. Agora, vamos pintar essa daqui, ó, essa grande, que ela tá bem por baixo. E eu vou começar a pintura com o branco. Olha só, vou colocando aí uma boa porção de branco. Vou espalhando bem isso aí, não vou crescer demais, tá? Pegar um pouquinho de verde pistache e vou colocar nessa parte aí de dentro. Principalmente o verde para essa folhinha. Essa folhinha não, essa pétalazinha que ela tá mais arqueada de fora, que ela pode ganhar um verde. E fica bom. Agora, eu vou continuar com o melão. Vou dar continuidade, né? Com o melão. E vou terminar esse restante da minha pétala inteira com o melão. Primeiro, a gente une as tintas. A preocupação é unir as tintas. E pronto. Terminei com o melão. Vou acrescentar um pouco mais de verde pistache. Olha só os pontos que eu vou distribuir essa porçãozinha de verde. Passar desse outro lado também. Deixa eu colocar um toquezinho mais verde aí e pegar o sépia. Eu vou fazer essa rosa com umas sombras assim um pouco soltas. E essa luminosidade, eu vou deixá-la mais marcada do lado direito. Logo, a sombra vai se estender do lado direito para o esquerdo. Então, deixa eu marcar um pouquinho aí em cima dessa pétala de baixo. As pétalazinhas das rosas, dessas rosas assim que tem as pétalas bem separadinhas, bem formadas,
Você pode brincar o quanto você quiser. Olha só, eu já tô colocando um pouquinho aí do tijolo nessa região. Os pontos onde eu tô colocando agora um pouquinho de sépia. Pode colocar pouquinhos de branco, pode brincar o quanto você quiser. Cabe mesmo a gente manchar um bocadinho essas pétalazinhas. Aí eu tô intensificando essa sombra porque eu quero que ela fique bem aparente mesmo, que ela se mostre até um tanto separada em cima. Eu quero uma sombra solta. Vai ter a sombra emendada e a sombra solta, mas quem eu quero que se sobressaia seja a sombra solta. Olha só, essa daí eu vou colocando o melão, preencher toda com melão. Agora, já vou com o branco, marcando um pouquinho essa porção aí dentro. Essa que tá do lado, ela teve uma boa quantidade de branco nessa região, indo para o centro da rosa. Então, eu vou colocar um pouco nessa também. E vou colocar a luminosidade de cima dessa pétalazinha, que faz ela dobrar um pouco para fora e para dentro, ganhando a luminosidade aí nessa região mais centralizada. Coloquei o branco, agora eu vou emendar ele curtinho, assim, de um lado e do outro. E olha que a gente ganhou umas separações aí, né? Vou colocar um pouco de sépia aí dentro. É a sombra natural. Principalmente tratando-se de eu precisar de uma sombra solta. Olha como ela vai ficando marcada. E para essa parte aí de dentro, ela vai ficar uma sombra, mas uma sombra emendada e não solta. Vai ganhar, no caso, essa pétala, esse diferencial. Embaixo, a gente percebe que as pétalas se emendaram, que basicamente, e que tá pedindo um pouco de sombra. E eu vou colocar depois. Embora eu vá trabalhar ainda um pouco essa minha pétalazinha, como, por exemplo, queimando a borda dessa pétala com o tijolo. Olha só onde eu vou colocando o tijolo e puxando assim, emendando, queimando, deixando a borda mesmo mais escurinha. E não é por um fato de ela arredondar, mas sim porque eu tô queimando mais mesmo esse cantinho. Colocar um toquezinho leve de tijolo também para aprofundar essa região que vai para o centro da rosa. E olha o quanto estou brincando com a pintura dessas pétalas. Aí eu vou intensificar um pouquinho mais o sépia. Porque eu quero ter uma profundidade nessa região. Vou só melhorar agora o meu branquinho. Você pode colocar uma quantidade maior de branco ou você pode deixar ele bem delicado. Ou pode também, no lugar de usar o branco, tá usando aí um amarelo bebê, um marfim, alguma coisa assim que tenha uma boa quantidade de branco, mas que não seja necessariamente branco. Eu vou pintar então essa outra pétala que está aí por baixo. Eu vou pintando aquelas que estão por baixo, até chegar na que tá em cima, tá bom? Pronto, enchi ela inteira com melão. Agora, eu já vou direto com tijolo, passando por essa região aí dentro. Olha só, vou arredondar aí essa sombra que eu tô fazendo com tijolo. Eu vou passar nessas laterais, porque a gente observa que ela dobra,
né? Ela tem um risco muito certinho, ou seja, ela tá dobrando para algum lugar. Se essa dobrinha não tá aparecendo em cima, então é para baixo. Então, a gente escurece essa lateral para dar uma ideia de esfericidade, que arredondou para baixo. E coloco um branco para intensificar, para dar mais volume a essa região de cima. Olha onde eu vou distribuindo esse branco, tá? Pequenas porções, vai levando de pouquinho. Se você acha que foi pouco ainda, você acrescenta um pouco mais. Mas vai levando de pouquinho. Essa parte inteira eu vou deixar com uma boa luminosidade. E observe que eu não tô emendando demais essas tintas não, viu? Eu tô fazendo aquela pintura mais, a tinta mais soltinha mesmo. Pincelzinho número 8, número 6, tá bom pra você trabalhar aí, viu? Eu estou usando o número 8. Agora, eu vou vir com o sépia, intensificando essa sombra aí que vai para o centro, é necessário. Tem uma profundidade mesmo aí, e eu não vou mais usar de branco nessa região. Olha onde e como eu vou distribuindo esse sépia. Essa parte aí eu vou marcar a sombra dessa pétala de cima, deixando ela uma sombra solta já aí. Aí, uma sombra emendada. Aí, eu coloquei um toquezinho de melão. Eu vou fazer um contorno mesmo aí, pra separar melhor essas pétalazinhas. E vou colocar uma sombra nesse cantinho aí, uma sombrinha solta, pequenininha. Olha só. Pronto. Vamos pintar essa outra. Eu vou encher ela também inteira com melão. Eu vou fazer uma pétala por vez, tá certo? Vou encher ela inteira com melão, vou pegando aí já o tijolo, vou passando nesse cantinho. Esse cantinho que é bem profundo. Eu quero deixar ela mais amarelada e não assim alaranjada. Então, eu vou colocar pouquinho tijolo e mais sépia. Olha que eu vou colocar uma boa porção de sépia aí dentro. E depois, talvez ainda precise mais para separar da parte de cima. E também aí é uma região de uma sombra solta. Ela precisa ficar bem marcada mesmo, naturalmente bem marcada. Agora, vamos ao branco. Você não precisa colocar também o branco lado a lado na borda da pétala. Você pode ir colocando porçõezinhas, alguns lugares, outros, dependendo de onde ela estiver, nem colocar. Olha só, o branco aí eu vou colocando nessa região. Para eu dar uma profundidade bem grande aí, ó, depois desse branco, né? Veja que ficou bem escurinho, mais profundo. Colocar um pouquinho nessa borda para deixar ela mais saliente, mais acima. Vou pintar agora essa outra também toda com melão.
Vamos pegar aí um pouco de tijolo e marcar alguns pontinhos. Observa os pontos onde eu vou distribuindo esse tom. Gente, eu fico esperando para fazer uma rosinha, só para ver que cor que vai sair. Fico ansiosa para fazer. E eu tô bem ansiosa para fazer a preta. Já recebi alguns pedidos para eu pintar a rosinha preta. Então, a hora vai ter que sair o preto. Olha o quanto ficou escurinho aí, é necessário, essa necessidade por conta de que tem essa dobrinha aí do lado e essa pétala tá indo lá pra trás, lá pra baixo. Então, a gente precisa caprichar na sombra mesmo. Essa dobrinha que vem pra cá, ela será bem... receberá bastante luminosidade. Essa parte de baixo, eu vou arrumar ela com o pincelzinho zero. Porque é muito delicada, é um risquinho bem fininho. Dá pra fazer com esse pincelzinho chato? Dá. Eu vou até tentar, mas é porque acaba borrando um pouquinho. Aí eu não gosto muito, não. Prefiro, sou chatinha mesmo, eu gosto de arrumar com o pincelzinho zero. Olha só, tinta só de um lado do pincel, eu vou passar. Mas vai ficar um pouquinho mais grosseiro do que eu gostaria. Ficou mais grosseirinho. Então, eu vou pegar o pincel zero pra arrumar. Pra deixar mais fininho. Pegar ele, pegar o sépia e vou arrumando. Essa região de dentro pede mesmo uma sombra bem marcadinha. E a parte de fora precisa de um contorninho também. Então, o pincel zero vai cair bem para eu arrumar isso aí. Esses detalhes muito fininhos eu gosto mesmo de fazer com o pincel zero. Vou pegar o pincel, espalhar o sépia. Pegar o pincel chato para espalhar um pouquinho esse sépia. E o pincel zero, eu vou melhorar esse contorninho aí. E pronto. Agora, eu vou pintar essa parte todinha aí de dentro. Achei tudo isso, ele não é muito detalhado. Tô buscando fazer rosas que são mais simplesinhas, principalmente para quem tem um pouco de dificuldade ainda com rosas, treinar com rosas, que tem essa região de dentro sem muitos elementos, muitas pétalazinhas, é mais fácil. Veja que eu tinha colocado só 2 risquinhos, mas na hora da pintura, a gente pode acrescentar mais algumas vírgulazinhas por aí por dentro. Parece uma vírgula, as pétalazinhas, né, que ficam aí dentro. Passei o tijolo e agora, com o sépia, eu vou aprofundar mais, né? Eu vou trabalhar agora a profundidade. Vou escurecer mais isso aí. Preciso deixar esse cantinho aí de dentro bem escurinho. O risquinho que tava ali, eu vou marcar levemente também. Com sépia mesmo, eu vou marcando ele, tá? Pegar o branco e sair colocando a luminosidade das bordas dessas pétalazinhas. Colocando o branco, puxando um pouquinho. E esfumaçando. E vou fazer isso por todos os risquinhos que tem aí em cima. Veja que eu coloco, eu puxo ele para baixo. Vou pegando esse branco só na quina do pincel, só um pouquinho. Não precisa muita tinta não, principalmente para essa região. Lá no final, se a gente achar necessário, a gente reforça um pouquinho a luminosidade, se necessário.
Essas pequenininhas soltas que tem aí dentro, a gente vai marcando também. Pronto, tudo que tinha era isso, de risquinhos. Mas você pode colocar umas marquinhas a mais em volta. Olha só, marquinha aqui, outra ali. Nos espaços que você achar muito vazio, você pode sair colocando umas pinceladinhas para preencher mais, tá? Eu não coloquei no risco porque você pode colocar ou não, não vai ficar ruim. Vou pegar o sépia e vou escurecer ainda mais essa região. Precisa ficar bem escurinho para a gente ter a profundidade. Bom, temos duas porções. Eu vou pintar primeiro essa, ela é pequenininha, mas eu vou pintar separado. Poderíamos estar fazendo tudo junto. Mas vamos fazendo devagar para que você compreenda direitinho. Olha só, preenchimento feito com melão. Agora, o tijolo, eu vou passar aí nessa lateral, puxar um pouquinho, na parte de dentro, nessa curvatura. E no caminho contrário, né, eu vou colocar o sépia, lado contrário. Puxar um pouquinho pra cima. Esse pedacinho é pequenininho, ele não precisa de muita luz, de muita sombra, não. Eu vou escurecer um pouquinho mais essa região de baixo. Lembra que eu disse que talvez precisasse? E, de fato, precisava de um pouquinho mais de profundidade. Vou fazer uma luminosidade nessa região central, bem centralizada. E a gente vê que essas pétalazinhas não tem uma dobra assim muito marcada. Mas a gente pega o pincelzinho zero aí, ó, e faz um contorninho, deixando uma dobrinha para a pontinha dela, bem suave, para a borda dela, né? Pode deixar até uns espaços, né, uns pedacinhos mais irregular. Agora, vamos seguir para essa outra. Vou preenchê-la também, tudo com melão. Vamos aí com o tijolo, passando nessa região. O tijolo, ele serve também como sombra, só que ele é uma sombra mais suave. Um modificador, de certa forma, desse tom melão, trazendo assim um pouco para o laranja. O branco, nessa parte aí voltada, mais para a luminosidade. A nossa luz vem desse lado, tanto que as nossas sombras soltas estão voltadas para o outro lado, né? Estão sendo arrastadas para o outro lado. Olha o quanto eu vou distribuir de branco aí, bastante. E nessa parte de cima, essa bordinha aí em cima, eu vou fazer também, né, uma dobrinha assim, bem suave. Fazer dobras muito marcadas, não. É só a pontinha e ainda vou esfumaçar um pouco esse branco vindo para baixo. Porque a gente tá acostumado a fazer muito assim, a dobrinha nessa pétala, né? Deixar uma dobrinha bem marcada. Mas a gente pode pintar ela assim também. Só marcando a borda, sem deixar uma dobrinha. Olha só, puxar aí o branco, deixar até um pouquinho riscado, não vou emendar muito não. A nossa flor, né, nossa rosa já está aí toda completinha. Só os retoques finais, detalhezinhos. Vou emendar essa pétala aí atrás, a parte de trás, com o pincel zero. E vou olhar os pontos que precisa de um pouquinho mais de luminosidade.
E essa luz eu vou sempre voltando ela mais para o lado direito. Você olha agora na sua florzinha, o geral, né? Se você achar que ela tá um pouco achatada, não tá, as pétalazinhas não estão se sobressaindo, pega um pouquinho mais de sépia, viu? E coloca nos lugares onde já estão mais escuros, tá bom? Eu vou fazer umas flores de batidinhas em volta aqui, fazer pouca coisa, tá? Fazer muito enfeite, não. Colocar uns 2, 3 lugares. E eu vou usar o azul petróleo e vou usar também rosa ciclame, emendando ao azul petróleo. E também vou usar um pouquinho do branco nesse esfumaçado assim pro lado de fora, nesse acabamento pro lado de fora. Olha só, que o rosa, ele basicamente se perde aí no toque do azul. Vou pegar o branco e já vou fazendo aqui um acabamento assim aí, parte final. Até porque para a região de dentro eu vou colocar flores mesmo mais formadinhas. Vou deixar cair um pouquinho em cima dessa folha. Da flor eu não vou manchar, não. Deixar a flor livre. Pronto, fiz uma florzinha. Eu não vou encher, sabe? Colocar flor para todo lado. Eu vou assim, colocando uma flor aqui, manchando um pouquinho ali, trazendo a ideia de flor. Porque quando a gente olha, não precisa estar cheio, flor em todos os lugares. Uma florzinha aqui, uma manchinha ali, já nos remete à ideia de que é um espaço cheio de flores. Olha só, as manchinhas que já te olha e diz, eita, é mais flor aqui também, tá cheio de flor esse espaço. Colocar mais aí em cima também. Bom, gente, e dessa forma, eu vou sair espalhando flores, né, caixinhas de flores por onde eu quiser aqui, meu trabalhinho, né, por em volta da minha rosinha. Na sua casa, você coloca quantos e coloca se gostar, se não gostar, não coloca. Se gostar, coloca muito ou menos do que estou até colocando, enfim. Vou colocar também uma porção nessa parte aí embaixo. Para essa região aí embaixo, eu vou pegar mais a sujeira que já tem de azul no pincel e o rosa, para eu ir espalhando aí. Olha como ele se esconde, né? Nesse azul, nesse branco, nesse tom desse tecido. Ele quase não aparece, mas não tem problema, eu só quero um pouco úmido o meu tecido para eu vir formando essas manchinhas que trazem a ideia de flores. Daí, é como se nossa rosa estivesse, né, em cima de algumas flores, ela tivesse colocada ali em cima de algumas flores. Se você quiser mais, você sai colocando em torno dela inteira. Se não, coloque até menos que isso. Eu vou colocar só mais um pouquinho aqui, desse lado, espaço de profundidade, né? Tem um espaço bem profundo aqui, umas manchinhas e pronto. Para o centro das nossas flores, eu vou colocar o pistilo com o próprio melão. Um pinguinho de melão no centro daquelas flores que estão mais formadas, tá? E o nosso trabalhinho, né, gente, para hoje é esse. Hoje, a cor sorteada, vamos assim dizer, foi o melão, foi a base da nossa florzinha. Olha só, ele aí todo prontinho, né? Como ficou.
Logo mais eu volto com a nova ideia. Beijos, pessoal, até mais. Tchau!